Eu sou Levi Costa e vou falar sobre a verdadeira história do Natal. Quase 2 bilhões de cristãos no mundo comemoram o Natal, alegando que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, apesar de as Escrituras não mencionarem nada a este respeito, e nunca foi comemorado pelos primeiros discípulos de Jesus. Nimrod, que foi rei de Babilônia, cujo nome denota rebelião, tinha o propósito de levar os homens, por meio da adoração, a falsos deuses e do culto ao próprio Nimrod, como se este fosse uma divindade. Quando o poderoso Nimrod morreu, sua esposa, Samiramis, arquitetou um plano para manter-se no poder. Ela afirmou que havia engravidado milagrosamente de Nimrod, já falecido, e que daria luz um filho chamado Tamuz, que seria a reencarnação de Nimrod. Tal mulher, que supostamente engravidou sem relações sexuais, passou a ser adorada como a Mãe de Deus ou a Rainha dos Céus. Então, na antiga religião babilônica, surgiu o culto da Virgem Mãe de Deus e de seu filho, Tamuz. Através do sincretismo, diversas religiões surgiram, adaptando-se às divindades pagãs da Babilônia em suas doutrinas e alterando assim os nomes. Daí surgiram Isis e Isuara na Índia, Ísis e Horus no Egito, Maria e Jesus em Roma, entre outras. O sincretismo religioso foi tão intenso que a assim chamada Mãe de Deus, a Rainha dos Céus, e seu filho receberam diversos nomes em distintas culturas. A mãe, por exemplo, em Israel era Astarote, na Fenícia era Astarte, Istar na Babilônia, Afrodite na Grécia, Diana e Cibele em Roma, Ísis no Egito, Maria em Roma. O filho, Tamuz em Israel, Baco na Fenícia, Tamuz também em Babilônia, Dionísio na Grécia, Atis em Roma e Horus no Egito. O culto a Tamuz estava associado à adoração ao deus Sol, além da adoração pagã a Tamuz. As práticas relacionadas, explícitas e implicitamente, ao culto do Deus Sol encontram-se presentes em quase todas as religiões. Neste sentido, o culto solar também existiu no Império Persa, centralizado na figura do deus Mitra. Esta divindade, Mitra, migrou para o Império Romano, tornando-se proeminente, visto que Mitra era também conhecido como o deus das honras militares, particularmente aos grandes e aos soldados, que nele veneravam o deus do juramento e da glória militar. Na época dos Flávios, de 70 a 96 d.C., o Império Romano tornou-se o maior adorador do deus persa Mitra, o Sol Invictus ou Sol Invencível. Como o Sol se ergue a cada manhã acima do horizonte, assim Mitra, nascendo, saía de um rochedo. A data do nascimento do deus Solis Invictus foi fixada no dia 25 de dezembro, segundo o Dicionário de Mitologia Europeia e Oriental. E esta é a origem do Natal, palavra que significa nascimento, por ser reputado o deus Sol Mitra, que tem o sol na cabeça. Nasceu no dia 25 de dezembro. Por sua vez, a Igreja Católica Romana decretou que Jesus também nasceu na mesma data, bem como o representam com o sol brilhando em sua cabeça. No Egito, o filho de Ísis, título egípcio para a Rainha dos Céus, nasceu neste mesmo tempo, sobre o tempo do solstício de inverno. O Natal também possui raízes na festa de Saturnália, iniciado por volta do século V a.C., que tinha por objetivo honrar o templo do deus Saturno, daí Saturnália. Perdurava uma semana e culminava com o solstício de inverno.
Caracterizava-se pelos sacrifícios feitos a Saturno, os grandes banquetes com comida farta e a troca de presentes, sendo que estes dois últimos foram posteriormente absorvidos pelo Natal cristão. O pai da igreja, Tertuliano, chegou a criticar os cristãos que já haviam lançado as práticas da Saturnália para dentro do cristianismo, conforme o escrito sobre a idolatria, capítulos 14 e 15. Já que o cristianismo surgiu no início do segundo século como uma religião autônoma, então seria natural que o cristianismo absorvesse elementos pagãos. O imperador Constantino unificou o Império Romano debaixo de uma religião única, o cristianismo, sincretizando-o com elementos do mitraísmo. Por volta do século IV d.C., o imperador romano Constantino I, um adorador do deus Sol, supostamente convertido, vislumbrou, disse ele, a possibilidade de unificar o império, criando uma religião sincrética que combinava todos esses elementos. Esse era o seu plano. Segundo a enciclopédia católica, o Catholic Encyclopedia, traz um relato que diz: o mundo estava plenamente maduro para o monoteísmo ou sua forma modificada. Não apenas os gnósticos, mas os cristãos, que se consideravam fiéis, guardavam em grande medida a adoração ao Sol. Léo o Grande, em seus dias, diz que era o costume de muitos cristãos ficarem de pé nos degraus da igreja de São Pedro e venerarem o Sol por meio de orações. Quando tais condições prevaleciam, é fácil entender que vários imperadores cederam à ilusão de que poderiam unir todos seus súditos na adoração de um Deus Sol que combinava em si mesmo o Deus Pai dos cristãos e o muito adorado Mitra. Assim, o império poderia ser refundado na unidade de uma religião. Foi justamente a época de Constantino que as celebrações do Natal do Sol Invicto foram oficializados, como sendo o aniversário do Cristo romano. Por volta do ano 350 d.C., o Papa Júlio I decretou que todos os cristãos deveriam comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, em 25 de dezembro. É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.